Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A menos de um mês do fim do mandato da atual governadora de Roraima, Sueli Campos, o governo federal decretou intervenção no estado. Caos financeiro, crise no sistema penitenciário, crise humanitária com os refugiados venezuelanos. Motivos não faltam. O interventor designado para essa tarefa foi o governador eleito Antônio Denário. O Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai discutir a intervenção com os deputados de Roraima, Edio Lopes, do PR, e Carlos Andrade, do PHS. Deputados, há tão pouco tempo do fim do mandato, agora a governadora afastada, Sueli Campos, era necessário fazer isso tão imediatamente? Não daria para esperar o próximo governador, deputado Edio Lopes? Veja bem, a Constituição, no seu artigo 34, inciso 3º, ele prevê de que quando uma unidade da federação está vivendo um caos, é necessário que o presidente da República decrete a intervenção. E Roraima vive, neste momento, o mais absoluto caos. Caos na saúde, caos na segurança, na migração, nas finanças públicas. Nós temos servidores do Estado terceirizados que não recebem há 9 meses os seus salários. Então, a situação em Roraima justifica plenamente a aplicação desse dispositivo que eu diria tão extraordinário e tão contundente do ponto de vista do regime de federação que nós vivemos. Deputado Carlos Andrade, o senhor acha que há 20 dias não dava para esperar o próximo governador? Vânia, eu penso que essa foi uma decisão, já um prenúncio das faltas de ações que ao longo do tempo não aconteceram. Veja bem, imigração. A bancada de Roraima esteve em 2017 com o presidente Michel Temer. Nós levamos uma reivindicação forte para uma atuação. Houve uma implementação de um comitê para fazer um gerenciamento disso. Cuidou-se dos imigrantes e esqueceu-se o aparato que era todos aqueles serviços básicos, aqueles serviços essenciais, saúde, educação, a segurança pública. Sabemos que esse não é o principal motivo, né? O deputado Edio colocou muito bem, fundamentou muito bem. Nós temos aí nas finanças, na segurança pública, sistema prisional, temos várias situações administrativas, mas só que eu penso que tanto o governo do Estado, na sua gestão, foi muito ruim, como o governo federal não estava atento àquela unidade da federação. É muito ruim, por exemplo, para o governo federal hoje. 2 entes da federação, um parcialmente, com uma intervenção parcial, que é o Rio de Janeiro, na segurança, e o Estado de Roraima com uma intervenção total no governo do Estado e automaticamente finalizando o governo do presidente Michel Temer. Eu penso que houve morosidade na atuação desse processo. Segurança pública e sistema prisional brasileiro hoje, Vânia, você observa que ele não é uma situação isolada de um Estado. Nós tivemos problema no Espírito Santo, quando as polícias lá deixaram de ir para as ruas fazer o seu papel. Nós tivemos problema no sistema prisional em Roraima, no Amazonas, no Rio Grande do Norte, né, no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, isso está em todas as unidades da federação. Então, precisa de uma atuação forte do governo central do Brasil para que haja uma resolução. E Roraima é o ápice dessa questão como um todo. Pois é, essa é a questão da intervenção. Tem uma questão de autoridade, que agora é retirada da atual governadora e passada para o interventor. Mas a questão, que eu acho que é a questão de todos os estados hoje no Brasil, é de dinheiro. Sim. Quer dizer, o Estado recebe dinheiro, a intervenção vai levar uma dotação, quer dizer, que permita superar, por exemplo, essa situação de funcionários há 9 meses sem receber salário. Como é que vai ficar essa questão, deputado? Veja bem, acena-se com a perspectiva de um repasse imediato para o governo de Roraima da ordem de 200 milhões de reais. Isto é um paliativo.
Isso muito provavelmente será apenas o suficiente para colocar a folha de pagamento do Estado em dia e precisamos dizer também que há um déficit muito grande no repasse do que é devido aos municípios. O governo de Roraima sistematicamente vem retendo indevidamente receitas dos municípios. Então, na própria intervenção, há a previsão de que também esses recursos serão utilizados para levarem aos municípios aquilo que, ao longo dos tempos, porque não é uma coisa de ontem, isso é uma coisa sistemática no Estado, venham transferir para os municípios aquilo que retiveram de forma indevida, né? Essa é uma questão. Há uma outra questão que esta é necessário um segundo tempo nessa discussão do Estado de Roraima. Roraima contraiu uma dívida que eu diria que beirou a irresponsabilidade. O Estado de Roraima hoje tem uma dívida corrente todos os meses da ordem de quase 25 milhões de reais. Isso para outros estados parece pouco, mas para o Estado de Roraima é um complicador enorme no fechamento das contas mensais do Estado. Portanto, o atual governador interventor, e que assume de fato e de direito como governador a partir de 1º de janeiro, ele terá aqui um paliativo. Mas a partir de 1º de janeiro, nós começamos a via sacra novamente. Dívida estabelecida insuportável para o Estado, custo das instituições em Roraima é outro fator que precisa ser seriamente debatido pelo novo governo. O custo das instituições no Estado de Roraima supera o dinheiro que é repassado para a Justiça. Para a Justiça, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado, enfim, as instituições. Essas instituições é preciso sentarem ao redor da mesa com o novo governador para repactuar o orçamento do Estado. Então, deputado Carlos Andrade, agora eu estou quase invertendo a primeira pergunta que eu fiz. Foi tarde demais, né? Porque se o Estado chegou a esse ponto, quer dizer, não havia uma... Como que se chegou a esse ponto sem tomar uma atitude antes? Como é que a bancada discutia essa questão? Como é que se tentava discutir essa situação aí do Estado? Como é que... Alguém não prestou atenção nessa parte da gestão, Vânia. Você pode observar que, por exemplo, eu vejo como responsabilidade do Executivo do Estado, vejo isso. Eu acho que houve uma gestão não eficiente nos últimos governos e nesse governo agora não teve uma habilidade para ter uma assessoria para poder fazer um gerenciamento. E o governo central fez pouco caso disso também. Quando eu digo governo central, eu estou falando do governo da presidente Dilma, não teve uma preocupação com o desenvolvimento do meu estado, com Roraima. Eu estou falando do presidente Michel Temer, que inclusive um congressista, numa reunião, logo que ele assumiu, 4 meses depois de ele ter assumido a presidência, num compromisso com a bancada de Roraima, havia se comprometido em fazer interligação entre Manaus e Boa Vista, que o único estado da federação a não ter um sistema elétrico interligado, quer dizer, hoje nós estamos findando dezembro, 2 anos e um pouquinho do governo do presidente Michel Temer e a linha de transmissão não foi executada. E teve um congressista de Roraima, inclusive um líder de governo, achou graça, esboçou um sorriso quando a gente cobrou um posicionamento. E eu diria que tudo isso é tipo aquela licitação, você precisa fazer um processo de licitação para contratar um determinado serviço, tem um prazo para fazê-lo e não fez, e aí de repente chega para fazer a toque de caixa, para fazer numa emergência. O que está acontecendo com Roraima é somente isso. Alguém não atuou nos seus papéis naquele prazo estabelecido e quando tem que fazer agora tem que fazer. Aí você me perguntou inicialmente, há 20 dias havia uma necessidade? Não, Vânia, passou do prazo. Tardiamente, porque alguém não fez o seu papel no tempo devido, não fez a gestão, não fez o gerenciamento. E o que nós estamos fazendo agora, a população brasileira, não podemos esquecer isso, a população brasileira que está naquela faixa de fronteira, muitos são desbravadores.
aguardando e assegurando aquela faixa de fronteira, está pagando o preço por estar ali. Sem energia de 24 horas, sem energia 8 horas, pagando o preço para ficar morando e salvaguardando uma fronteira de uma nação brasileira. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco continuando com essa conversa. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós conversamos sobre a intervenção em Roraima com os deputados Carlos Andrade, do PHS, e Edio Lopes, do PR, ambos do Estado. Deputados, a questão do sistema penitenciário de Roraima, que os senhores mesmos lembraram, é um problema que hoje afeta quase que o país inteiro. O sistema penitenciário do Brasil está superlotado, tem poucos recursos. Ele foi bastante agravado com denúncias recentes de corrupção, com prisões, com investigação que afetam, assim, boa parte até de gestores do Estado. Como é que os senhores veem essa questão? Veja bem, essa é uma questão que vem se arrastando já há muito tempo. E eu até aqui, eu retiraria parte da culpa do governo federal. Porque, na verdade, o governo federal conveniou com o Estado dos recursos objeto deste convênio, e o Estado é quem não teve a competência necessária para executar as obras necessárias para a melhoria do sistema carcerário do Estado. Roraima vive diariamente um barril de pólvora e nós temos uma situação um pouco diferente para pior dos outros estados. Porque nos outros estados, o que a gente tem observado dentro das penitenciárias é uma guerra entre o Comando Vermelho e o PCC. Na Amazônia, há uma terceira facção de crime organizado, que é o chamado Família do Norte. E a penitenciária de Boa Vista, a penitenciária agrícola de Boa Vista, abriga as três facções dentro do mesmo presídio. Então, por aí você imagina o barril de pólvora permanente que é o sistema carcerário do meu estado. Ali já houve chacina, que foi manchete no mundo inteiro, né? As fugas eram quase que diárias, né? Então, o sistema carcerário nosso é absoluta falência. Parte, culpa do governo federal, mas também aqui temos que responsabilizar o governo do estado. Como é que o senhor vê essa questão da segurança pública no Estado? O senhor mesmo lembrou que é uma região de fronteira, quer dizer, é um lugar que tem essa função, né? A fronteira é um lugar de tráfico de arma. Tudo. Vânia, eu vejo como gravíssimo. Gravíssimo, o deputado Edio colocou muito bem quando ele diz assim, a parte de gestão ela foi muito ineficiente, a parte de gestão por parte do Executivo Estadual. Porém, eu vejo que o sistema prisional, ele não é só o Estado, não é só regional. Eu penso que o governo central do Brasil precisa ter um plano, um planejamento estratégico mais elaborado para cuidar disso com uma eficiência. Olha só que nós chamamos hoje o crime organizado, ou seja, o aparato do Estado hoje, ele está deixando a desejar quando ele não consegue, a gente chama para os criminosos que eles têm, é o crime organizado. E o Estado é o que? Desorganizado? Não consegue fazer isso de uma forma eficiente? Cada Estado hoje cuida do seu sistema prisional. Não há uma interface entre os Estados, entre o governo central. Como que vai funcionar, Vânia? Não vai funcionar. O que está acontecendo é que os Estados estão isolados. Eu fiquei muito feliz numa entrevista do ministro da Justiça, o juiz Moro, quando ele colocou essa percepção de ter uma conexão, ter um planejamento para todo o sistema prisional, para todo o sistema de polícia do Brasil. Então, isso me deixou assim animado, porque isso já era debatido aqui nas nossas comissões, aqui na Câmara dos Deputados, e eu vejo que isso precisa ter um enfoque, ser eficiente. Inclusive para resolver essa questão das facções. Das facções, exatamente. Eles estão organizados por todos os estados da federação. Você pode observar que as rebeliões acontecem, eles acontecem numa sequência.
A última que aconteceu sincronizada foi aquela, aconteceu em Roraima, no Rio Grande do Norte, no Amazonas, em vários estados da federação. Isso demonstra que o crime está organizado. E o aparato do Estado, como está para combater essa situação? Então, Roraima hoje é um barril de pólvora, hoje realmente está numa situação caótica. O sistema prisional, tem 7 viaturas para fazer o policiamento na capital. Quer dizer, isso é inconcebível. Isso é inconcebível. Então, quer dizer, não vai funcionar e não está funcionando. Com essa imigração, com a imigração que está acontecendo, várias pessoas vindo com uma outra cultura, com uma situação, a frente da rodoviária de Boa Vista, está toda tomada. As pessoas, você vê, estão todas tomadas. Quando você passa 20 horas lá, as pessoas estão dormindo ali, porque não tem uma... Pois é, essa era outra questão que eu queria tratar. A questão dos venezuelanos, né? Roraima faz fronteira, é o estado que mais recebe venezuelanos. O governo federal começou a trazer para os outros estados alguns, mas é muito pouco perto da... O estado é que está arcando com isso. Inicialmente, se falou, quando o governo federal prometeu ajuda, aqui mesmo, nesse programa, alguns deputados estiveram aqui e falaram, olha, ninguém está ajudando o estado. Nós estamos lá sozinhos, resolvendo o problema do Estado. Vânia, a interiorização é incipiente, é muito pequeno diante daquilo que entra daquelas pessoas que migram todos os dias. E o interventor, futuro governador, em 20 dias, ele falou que quer interromper o fluxo, que quer controlar o fluxo. O Brasil tem uma tradição de acolhimento, o presidente Temer falou que isso não pode ser interrompido. Como é que vai ficar essa questão? Veja bem, né? Antes de focarmos a questão venezuelana, é preciso voltar ainda à questão do crime organizado. Sim. O Brasil passa uma situação tão vexatória que o crime organizado comanda o crime no Brasil inteiro de dentro das penitenciárias. Sendo que nós sabemos que há tecnologia de ponta que poderia impedir que os presos dentro das penitenciárias possam se comunicar através de celulares com seus membros fora. Mas isso é uma situação vexatória que o Brasil tem como resolver, não resolve por falta de determinação política do sistema. A questão da migração venezuelana não é tão simples assim como o governador interventor está achando. O Brasil não é uma ilha isolada do resto do planeta. E o governo Bolsonaro também parece que não está entendendo que o Brasil pertence a um concerto de nações. O Brasil não pode, pura e simplesmente, chegar 6 horas da manhã e dizer, olha, fechei a fronteira, ninguém pode entrar, porque nós temos diversos tratados internacionais que nos obrigam a essa condução. O Brasil que detém forças no Haiti, no Líbano, em tantos outros lugares do mundo, forças de paz. O Brasil não pode renegar a sua história e, de repente, dificultar a entrada dos migrantes, porque a questão ali é humanitária. Quem adentra a Venezuela volta horrorizado com a situação que o povo venezuelano está vivendo. Né? Então, o Brasil tem sim que recebê-los. Agora, o governo federal tem que comparecer nas suas obrigações, porque toda a política de migração é de ordenamento jurídico do governo federal, nada de estados e municípios. O governo federal fez o que ao longo desses 2 últimos anos? Montou-se acampamento, faz-se as refeições, mas o governo federal esqueceu de que tem a criança para ir para a escola, tem a mãe que precisa ir para a maternidade, tem o venezuelano que ficou doente e precisa do serviço médico, precisa de remédio, precisa de tudo, precisa de segurança. Médico. O governo federal se ocupou em passar para o mundo que ele fez acampamentos modernos, melhores do que a ONU lá na Europa, para abrigar o venezuelano, para o venezuelano ter onde passar a noite. Mas esqueceu do essencial, jogou essa carga nas costas do Estado e dos municípios, porque ninguém fala dos municípios, Vânia. Os nossos pequenos municípios do interior, os nossos prefeitos, vivem arrancando os cabelos sem saber o que fazer com essa leva de venezuelanos que chegam todos os dias. E o Ministério Público em cima cobrando
que o poder público tome as medidas cabíveis sem que tenha como fazê-lo. Deputado Carlos Andrade. Eu acredito, o Edio sintetizou muito bem. O governo federal se preocupou em fazer mídia para o mundo, para o primeiro mundo. E esqueceu-se de cuidar do aparato essencial, o básico, o serviço essencial, não só para essas pessoas, para os imigrantes. Esqueceu-se dos brasileiros que estavam naquela faixa de fronteira, Vânia. Isso que foi cruel do governo do presidente Michel Temer. Isso que foi cruel do governo da presidente Dilma. Eles esqueceram. E chega a ser grosseiro a forma como eles fizeram. Falou-se numa medida provisória onde se liberou 180 milhões. Colocou-se esses 180 milhões para ser gerido pelo Ministério da Defesa, pelo Exército, pela operação lá. Não foi colocado um único recurso na saúde, não foi colocado um único recurso. Não foi, inclusive foi pleito da bancada no dia 20 de janeiro de 2017, um hospital de campanha, a ampliação do sistema de saúde, escola, foi feito nos moldes que foi feito aqui no Acre quando os haitianos vieram. Fizemos, a bancada fez 7 solicitações, 7 itens solicitando. Então, o governo federal, desse ponto de vista, fez marketing, fez mídia com os países, para ver que estava colocando acampamentos modernos. Eu, como presidente da comissão, estive em acampamentos. Esqueceu-se do medicamento para atender os imigrantes e para atender os brasileiros que eles estavam. Esqueceu-se que precisava de médico, esqueceu-se que precisava de escola. Mais de 2.000 crianças imigrantes estavam ali e não poderiam ir para a escola. Tá? Então, quer dizer, esqueceu-se da segurança pública, então vai virar um barril de pólvora. Por isso que eu não tenho como, por exemplo, retirar, dizer, o governo federal, juntamente com o governo do Estado. A grande verdade é que o governo do Estado ficou sufocado com algumas questões e não teve habilidade também para poder fazer um gerenciamento de poucos recursos. Em maio desse ano, o governo do Estado fez uma cobrança do governo federal de 180 milhões que já havia gasto com o sistema de saúde e com o sistema de segurança. Vânia, e é isso que nós estamos vendo, uma intervenção, só que essa uma intervenção não é o presidente Michel Temer, não é o governo federal que está saindo bem, quem está saindo mal é o Brasil e a população, os brasileiros que estão ali naquela faixa de fronteira. Muito ruim para nós, para o Brasil, para o Estado e para os brasileiros que estão sofrendo as consequências da tomada de decisão que foi tardiamente tomada. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever este e outros programas na nossa página, câmara.leg.br ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.